Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei para vocês fazerem. Nessa aula vai ser só a correção das páginas do livro. Página 65, número 1. De acordo com o texto, a natureza ajudou Zuro a sobreviver durante muitos anos, mas a ação humana certamente foi determinante para a preservação dessa população. Com base nas informações do texto, de que maneira esse povo interfere na paisagem para sobreviver? Esse texto, gente, ele está falando sobre as condições naturais da Cordilheira dos Andes, sobre as diversas paisagens que predominam nessa região. Os Zuro, eles se adaptaram ao meio natural, eles utilizaram o meio natural como forma de sobrevivência. Os Zuro aproveitaram-se dos recursos naturais disponíveis para sobreviver às margens do lago Titicaca. Aprenderam a usar a totorapara, fazer ilhas artificiais e construir suas casas acima delas. Além disso, desenvolveram técnicas de navegação para se locomover pelo lago. A totorapara, gente, é um tipo de árvore aquática presente no lago Titicaca. 2. Os Incas, assim como os Zuro, interferiram na paisagem natural para sobreviver. Trace um paralelo entre essas duas populações, dizendo o que fizeram para vencer as dificuldades impostas pelas condições naturais. É uma região montanhosa, né, a Cordilheira dos Andes, então tanto os Incas quanto os Zuros precisaram criar meios de sobrevivência. Os Incas, eles vão construir uma complexa rede de estradas com escadas e pontes, já os Zuros, que vivem às margens do lago, né, vão desenvolver técnicas de navegação e se apropriar da vegetação local para construir ilhas artificiais. Essa vegetação local é a totorapara, tá? Página 70. Qual é o critério utilizado nos mapas para identificar os povos indígenas? São 2 mapas. O mapa 1, mostrando a comunidade indígena, os povos indígenas no território brasileiro antes da chegada dos portugueses. E o mapa 2, mostrando a população indígena no Brasil atualmente. É utilizado o tronco e a família linguística, tá, gente? Tronco linguístico são línguas que têm uma mesma origem. No mapa atual, temos também os nomes dos principais povos que ocupam o país. Número 2. Observando o mapa 1, quais eram os troncos e as famílias linguísticas que predominavam no território antes da conquista dos portugueses? Os troncos Tupi e G. Quais são os troncos e as famílias linguísticas que predominam hoje, de acordo com o mapa 2? Predominam ainda os troncos Tupi e G. O que podemos concluir sobre a população indígena nativa mais remota e a do Brasil atual, comparando os 2 mapas? Quando a gente compara os 2 mapas, gente, a gente percebe que a população indígena, ela diminuiu, assim, drasticamente. A gente pode, inclusive, né, concluir que grande parte dessa população foi exterminada. Grande parte dessa população, né, deixou de existir, inclusive, por conta da chegada dos colonizadores. A população indígena diminuiu drasticamente. O que ocasionou essa transformação? A colonização da América Portuguesa. Observe o mapa 2 e responda. Ainda existem populações indígenas no seu estado? Quais? Sim, no estado de Minas Gerais ainda existem os tupinambás, os pataxós, Guianá e Tupiniquim. Página 72. O desenvolvimento das primeiras civilizações da América está associado a quais importantes atividades? Vamos lá, lembrar que as primeiras civilizações da América eram povos nômades que não tinham moradia fixa. Nômade quer dizer que eles se deslocavam constantemente à procura de alimento, à procura de melhores condições de vida. E a partir do desenvolvimento destas atividades, eles vão se tornar sedentários.
Estas atividades são a agricultura e a criação de animais. Explique o que você entendeu do conceito de civilizações pré-colombianas. Pré é um termo que remete a antes, anterior. Então, civilizações antes de Cristóvão Colombo. Este é um termo europeu, é um termo cunhado pelos europeus para servir como um marco, de um divisor entre a América antes da chegada dos europeus e a América após a chegada dos europeus. 3. Reveja a organização de Tenochtitlan na página 60. Quais outros povos nativos da América estudados neste capítulo construíram cidades de forma semelhante a esta? A civilização de Teotihuacan, né? A gente tem que lembrar que a cidade de Teotihuacan era uma cidade planificada, era uma cidade planejada com um fim, com um objetivo. E para a época ela era extremamente urbanizada. Os maias e os incas também. Todas essas civilizações, elas possuíam cidades dotadas de templos e apresentavam organização social rígida. Esses templos, gente, eram construções imensas, né? Com blocos de pedras, e, segundo alguns estudiosos, serviam para cultuar os deuses. Por que podemos afirmar que os maias se diferenciavam politicamente das civilizações azteca e inca? Politicamente. Então, a gente tem que analisar aqui a organização política dos maias, azteca e inca. A gente tem que lembrar que os maias, a organização política deles era dividida em cidades-estado. Cidades-estado independente. O que quer dizer isso? Eles não possuíam um reino unificado, um império unificado. Cada cidade-estado possuía o seu governo. As demais civilizações apresentavam um estado imperial centralizado. Descreva a organização da sociedade inca. Lembrando, sociedade inca, ela surgiu na região da Cordilheira dos Andes, no território que hoje pertence ao país Peru. A sociedade inca era uma sociedade com uma hierarquia extremamente rígida. No topo dessa base social estava o imperador e seus parentes, sua família, né? A família desse imperador, ela compunha a parte aristocrata dessa sociedade. A seguir, uma elite de altos funcionários. Esses funcionários eram os curacas, eles eram responsáveis pela cobrança de impostos e pela distribuição das ailus. Na base dessa sociedade estava a maioria da população, formada por camponeses. Esses camponeses, eles viviam em aldeias que se chamavam ailus. Nessas aldeias, gente, viviam as famílias que recebiam as terras. As terras, elas eram entregues a essas famílias de acordo com a quantidade de integrantes de cada família. Explique como viviam os indígenas que habitavam o que hoje é o Brasil quando os conquistadores portugueses chegaram. Esses indígenas que habitavam o Brasil, eles eram caçadores, eles eram coletores, eles viviam da pesca e eles plantavam alguns produtos agrícolas. Essas sociedades indígenas, como as que habitaram a bacia do Amazonas e o Xingu, formavam grupos que tinham estrutura organizada. Ambas construíram locais para moradia, centros cerimoniais e estradas que ligavam as aldeias e permitiam a interação entre eles. Na bacia do Amazonas, gente, essa sociedade, não só na bacia do Amazonas, né? Essas sociedades que habitaram a bacia do Amazonas e do Xingu, diferente do que se pensava, eram sociedades extremamente complexas. A partir de estudos e da análise de imagens de satélites, pôde perceber na bacia do Amazonas grandes formações, que são os geóglifos, que eram túneis, né, escavados por essas civilizações. Na bacia do Alto Xingu, as aldeias elas eram organizadas de forma que possuíam basicamente a mesma distância, essas aldeias, em relação a um centro principal. Então, acredita-se que esses povos eles tinham conhecimentos avançados para a época, né, de astronomia, de cartografia e de matemática. Então, não eram sociedades tão simples como se imaginava.
7. Indígenas nativos e conquistadores portugueses na região do atual Brasil tinham visões de mundo bem diferentes. Explique essas diferenças. Para os indígenas, gente, a terra, né, a natureza, ela servia apenas para as suas necessidades. Eles plantavam apenas o necessário. A natureza, ela fornecia a esses indígenas recursos para a sua sobrevivência. Para os portugueses, esses recursos, né, essas terras, elas eram utilizadas para acumular riqueza, eram fonte de enriquecimento. Então, os portugueses, eles viam na terra, a terra e demais recursos como fonte de riqueza. Já os indígenas viam na natureza apenas uma fonte de sobrevivência, né? Então, eles não precisavam plantar muitas coisas, era apenas o necessário. Quais foram as consequências da chegada dos europeus para as civilizações da América? Bom, extermínio, a dizimação de grandes povos, a dominação cultural, a dominação territorial, a dominação de riquezas e o intercâmbio cultural. As civilizações que viviam na América à época da chegada dos europeus foram violentamente dominadas, tiveram suas riquezas pilhadas, sua população dizimada e sua cultura destruída. Por sua vez, impulsionaram o intercâmbio cultural com os conquistadores. Intercâmbio cultural, pessoal, é a troca de conhecimento, é a troca de cultura, é a troca de saber de uma cultura com a outra, de um povo com o outro. O texto refere-se a um esporte maia parecido com o basquete e o vôlei. Gente, esse texto é um texto que trata sobre esse esporte que os maias praticavam com uma bola. Neste texto fala sobre esse esporte e que esse esporte ele culminava em um ritual religioso. Além do texto, tem uma imagem também, foi uma pintura realizada pelos maias que representava este esporte maia. No entanto, existem algumas diferenças entre os jogos, quais são elas? Ao contrário do basquete, a bola não podia tocar no chão e deveria passar por um estreito buraco de uma grande pedra redonda, presa no alto. Separava os oponentes. Também não era permitido usar as mãos, diferente do basquete e do vôlei. 10. O texto traz várias informações sobre a prática do jogo de bola dos maias. Procure na imagem elementos que comprovem essas informações. Os jogadores da imagem, assim como afirma o texto, estão protegidos por almofadões. Um deles, agachado, parece tentar tocar na bola com o ombro, o que confirma a informação de que não se usavam as mãos para jogar. O texto diz que os oponentes ficavam separados por uma pedra presa no alto, que na imagem parece estar representada pela linha que separa os jogadores. De acordo com o texto, qual era o objetivo dos sacrifícios humanos praticados pelos maias? Bom, gente, a cultura maia era uma sociedade, os maias eram uma sociedade que não acreditavam no fim da vida com a morte. Eles acreditavam que com a morte haveria uma continuidade. Então, para o vencedor do jogo, né, para ele era uma honra vencer. Ele era sacrificado e com o sacrifício ele se tornava um deus. Então, os sacrifícios asseguravam a continuidade do cosmos e da vida sobre a Terra. 12. Com base nas informações do texto, você classificaria o jogo de bola maia como uma prática esportiva ou como um ritual religioso? Por quê? Bom, depende da análise, né, gente? Porque, de acordo com o texto, o final do jogo vai culminar num ritual religioso. Existe a prática esportiva, existem espectadores, existem regras, mas ao final do jogo é praticado o ritual religioso. No caso do jogo de bola maia, alguns elementos nos remetem para a prática esportiva. O jogo seguia um conjunto de regras, envolvia a formação de equipes e era assistido por um grupo numeroso de espectadores. Contudo, tinha sentido ritual, sendo praticado não para diversão ou exibição de habilidades físicas, mas para conseguir favores dos deuses.
Além disso, as próprias características do jogo, a bola extremamente dura e pesada, e os aros colocados a alturas que podiam chegar a vários metros do solo, dificultavam a realização de seus objetivos. De acordo com o texto, por que podemos dizer que as florestas da Amazônia foram moldadas pela ação humana? Este é um outro texto que está na atividade de vocês no livro. Este texto ele está falando sobre como esses povos, essas civilizações utilizaram a floresta amazônica para atender às suas necessidades. Porque determinadas espécies utilizadas pelos humanos são as mais comuns em regiões da Amazônia, demonstrando que os povos interferiam na natureza de acordo com seus interesses. 14. Qual é a relação entre a localização das árvores selecionadas pelos indígenas e as regiões que eles habitavam? As espécies mais utilizadas pelos povos indígenas estão mais presentes em locais próximos aos sítios arqueológicos e rios, ou seja, áreas que foram ocupadas no passado ou serviam de estradas por essas populações, ou seja, essas espécies estavam de mais fácil acesso, né? Esses indígenas tinham mais contato com essas espécies. Na sua opinião, a interferência dos povos indígenas relatada no texto teve consequências boas ou ruins para o meio ambiente? Justifique sua resposta. A gente tem que perceber o quão grandes foram essas alterações, né, pessoal? A gente tem que lembrar que, na época, eles não possuíam nenhuma tecnologia avançada para fazer essa interferência na natureza. Dessa interferência de forma que degradaria, que destruiria essa natureza. É importante perceber que os povos indígenas alteraram a composição das espécies florestais para aproveitar melhor esses recursos. Os indígenas são responsáveis também pela expansão das áreas de terra preta. As áreas de terra preta, gente, são terras extremamente férteis e que permitem o desenvolvimento da agricultura. 16. Estabeleça uma relação entre o aspecto climático da região em que os astecas se assentaram e oculta aos deuses das imagens acima. Gente, para responder essa questão, é preciso fazer a leitura de um trecho de um texto bem pequeno e a análise de algumas imagens. Essas imagens são esculturas que representam os deuses que os maias, que os astecas acreditavam. Esses deuses, eles representam fenômenos da natureza. Qual que é a relação entre o aspecto climático? A sociedade asteca ela estava localizada em uma região mais árida, em uma região mais seca. As divindades relacionavam as forças da natureza, importantes para o cultivo agrícola em região predominantemente de clima seco, como a dos astecas. Como a agricultura era a sua principal forma de subsistência, acreditavam nas divindades que poderiam garantir bom plantio, cultivo e colheita, fertilidade, deusa da terra, água, primavera e fogo. Página 75. Quais elementos desse mapa são semelhantes aos dos mapas atuais? São dois mapas. Um mapa, o mapa do livro dos Salmos, é um mapa do século XIII. Este mapa tem um viés, né, tem um pensamento mais religioso. É um mapa, gente, que não é preciso geograficamente. Este mapa, ele foi elaborado de acordo com o imaginário, de acordo com a imaginação de como seria, né, e não de acordo com a realidade. O segundo mapa é o mapa de Cantino. Este mapa ele foi elaborado no século XVI e já é um mapa mais preciso, um mapa mais com detalhes mais trazidos para a realidade, né? É importante perceber que nesse mapa, os contornos dos continentes já estão próximos ao que se vê nos mapas atuais. Além disso, há linhas de latitude e rosa dos ventos para orientação. É o mapa de Cantino. Diferentemente dos mapas atuais, o mapa de Cantino traz várias ilustrações. Descreva um exemplo de ilustração usada nas representações da América, da África e da Europa. América do Sul, árvores e aves. África, aldeias,
aldeia, aves, perfil de um leão, africanos e um castelo. O castelo era uma forma que os europeus tinham para indicar a existência de um reino. Europa, castelos medievais e bandeiras. 4. Comparando os dois mapas desta seção, qual deles era, em sua opinião, mais útil para um viajante? O mapa de cantinho era mais útil, né, gente? O mapa do livro de Salmos não funciona como guia para viagens. Ele não é geograficamente preciso. 5. Há ilustrações em ambos os mapas. Qual deles apresenta ilustrações que tentam caracterizar as localidades de maneira realista? O mapa do livro de Salmos traz ilustrações condizentes com o imaginário da época, era de acordo com o que eles imaginavam, não é de acordo com o que eles conheciam. O mapa de Cantino apresenta ilustrações de elementos mais próximos aos existentes em cada lugar. 6. O mapa do livro de Salmos e o mapa de Cantino não apresenta apenas diferentes formas de representar o espaço geográfico. Eles apresentam também visões de mundo distintas. Que visões de mundo são essas? O mapa do livro de Salmos é uma visão religiosa, tanto que quando a gente analisa o mapa, a gente percebe a imagem de uma pessoa que seria Jesus Cristo, né? Seria a representação de Jesus Cristo abençoando o mundo. Já o mapa de Cantino, ele tem uma visão mais técnica, uma visão mais científica. O livro de Salmos é uma representação religiosa do mundo. O de Cantino caracteriza-se por um interesse científico, cujo principal objetivo é representar o mundo tal como ele é. Finalizamos a nossa correção. Façam a correção, gente, corrijam, prestem atenção. Não façam de qualquer jeito, tá? Se tiver dúvida, voltem na videoaula. Se tiver dúvida, consultem o material de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Bons estudos para vocês.